Vocês sabem, tá gravando. Ah, Leandro, eu acho que da semana passada a gravação ficou com você. Eu fui tentar baixar e dizia que eu não era o dono da reunião, porque o dono era você. Eu não sei como que foi isso, mas Ficou ficou com comigo, você. pô. Ficou com você o Depois eu link. vejo lá no. Você vai lá no Eu vou ver Google no Drive. Drive depois. Isso. Uhum. Se puder me mandar daí. Daí da semana Beleza. passada. Uhum. Então, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo baixar o texto, ler o texto aqui da Revolução Russa. Sim. Sim? Aí já tinham umas questões lá. Vou ajudar vocês nas questões lá também. Deixa eu abrir aqui para apresentar para vocês. Um pouquinho, já começou. É que eu estava na aula agora, acabei de sair. Tá aparecendo aí para vocês? Tá. Sim, tá aparecendo. Tá aparecendo. Certo. Pra mim tá em tela preta. Tela preta. Aí apareceu. Desceu? Meio devagar. Então, a Não, tá Revolução aparecendo. Russa. Certo. Então, eu postei para vocês lá o texto sobre a Revolução Russa. Deixa eu acender a luz aqui. Da Revolução Russa, aqui o texto aqui, estou aqui na sala, sobre a Revolução Russa, certo? Foi uma revolução que aconteceu durante a Primeira Guerra. Lembra que a gente estava falando lá da Primeira Guerra? Lá em 1917, então, a Rússia precisou sair da guerra, né? Porque aconteceu a Revolução Russa, certo? Então, antecedentes. Então, primeira parte do texto aqui, eu coloquei o que estava acontecendo na Rússia antes da Revolução Russa. A Revolução Russa aconteceu em 1917, no meio da guerra lá, e fez com que o país saísse da Primeira Guerra. Tá? Então, algumas características aqui da Revolução Russa. A população tinha 150 milhões de habitantes, então era bem grande, tá? Só que, ao mesmo tempo, era muito analfabeta. Ó. Boa parte da população vivia no campo, certo? Então, era uma população que, embora ela fosse grande, era analfabeta e vivia no campo, certo? 20% da população eram os operários das fábricas e que eles ficavam em algumas cidades específicas, as maiores cidades da Rússia já tinham indústria, mas o resto da população era só camponês. Era igual ao Brasil também. Então, o Brasil também era muito campo. Pessoas viviam no campo e muito menos nas cidades. Tá? Então, a Rússia ela era controlada pela aristocracia, igual no Brasil. Então, só que no Brasil a gente chamava de oligarquia, lembra? Lá na Rússia era uma aristocracia, só que lá tinha um imperador, que ele se chamava o Czar, Czar Nicolau II, era o nome dele. Czar era como chamavam ele, era como se fosse um imperador, só que chamavam de Czar. Né? E junto com ele tinha a elite, que eram os grandes proprietários de terra. Né? E eles controlavam o Estado da Rússia juntamente com militares e a Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa ela era como se fosse a Igreja Católica, só que é uma derivação. Mas ela é bem parecida com a Igreja Católica. Então, essa era a sociedade da Rússia. Se a gente for lá na primeira pergunta, se eu não me lembro, vamos aqui, ó. Qual era a situação da Rússia antes da Revolução? A gente coloca lá. Então, a Rússia era uma sociedade em que tinha os camponeses e tinha a elite juntamente com o czar Nicolau II, que dominava a região. Vocês forem colocar lá, aqui já tem a resposta da 1. Era uma sociedade agrária, vivia no campo, e que era dividida entre camponeses e a burguesia, a elite, junto com o czar. Era uma Certo? sociedade.
Era uma sociedade agrária, ou seja, moravam no campo, né? Era uma sociedade agrária dividida entre os camponeses e a elite. Os camponeses trabalhavam no campo, né? Era a maioria da população. Os camponeses também eram analfabetos e eram trabalhadores do campo. Obrigada. E a pequena parte da população era a elite. Essa elite era dominada pelos donos das terras, juntamente com o czar, que é o que mandava em tudo, que era o imperador. Então essa era a situação antes da Revolução. Obrigada. Certo? Só que, em 1904, antes mesmo da Revolução, que estamos em 1904 ainda, a Rússia ela vai perder uma guerra contra o Japão, certo? Ela é vizinha do Japão ali, ela vai perder vários territórios para o Japão, certo? Vai entrar numa grande crise, que já não era muito boa. A situação era, as pessoas trabalhavam no campo, passavam fome, não era industrializado, então não tinham grandes empregos, certo? Era uma economia baseada só no campo. E quando eles perdem essa guerra contra o Japão lá em 1904, cadê? Aqui, 1904, né? Isso faz com que o czar ele fique comprometido, ele perca um pouco o seu prestígio e a economia fique pior ainda. E as pessoas começam a reclamar, né? Esse movimento da Revolução Russa, as pessoas começam a querer se indignar, porque elas estão passando fome, elas não têm emprego, elas começam a se indignar. E elas resolvem, em 1905, que chamado Domingo Sangrento, né? Em 1905, elas resolvem fazer uma carta pedindo mais trabalho, maiores condições. Elas fazem essa carta para o czar, né? Que era o imperador russo. E esses revoltosos, esse grupo de pessoas, iria levar essa carta para o imperador. Era a intenção lá deles em 1905. Ó, a gente não aguenta mais, a gente quer mudança, a gente quer pelo menos condições de trabalho. Só que, lá em 1905, milhares de pessoas se reuniram em frente ao Palácio de Inverno, como está aqui. Lá era o governo russo, lá em São Petersburgo. Só que os militares, a guarda real do czar, ela não aceitou nenhum tipo de manifestação. E eles vão reagir com muita violência, com muita morte. Então eles vão chegar a matar aí uns 30 pessoas, tá? Não é todas as pessoas que eles matam, mas eles agem com muita violência e repressão. Eles nem querem saber de carta, de nada. Então eles pegam e repreendem, eles começam a bater em todo mundo, e todo mundo alguns conseguem fugir, e outros eles prendem, e alguns eles chegam até a assassinar. Né? Pode entrar. Então, esse é conhecido como Domingo Sangrento. Foi lá em janeiro de 1905. Dizem que o czar ele nem sabia dessa situação, ele nem estava lá no prédio aquele dia, lá na sede do governo. Mas, mesmo assim, caiu na culpa dele, porque teve lá mais de 2.000 feridos, e teve uma onda de protesto a partir disso. Né? Então, isso não ajudou em nada a situação da Rússia. Né? O czar já não estava muito bem desde a guerra contra o Japão. Isso só piorou a situação, certo? E aí, então, em 1905, teve uma grande greve, várias fábricas. Tá? Os grevistas, então, esse mesmo grupo lá, do Domingo Sangrento, eles criam um conselho geral, aqui, que eles chamavam de soviete. Então, o soviete era um conselho geral dos operários das fábricas, certo? Então, essa Revolução Russa ela vai se concentrar mais nas grandes cidades, porque eram os operários que vão fazer essa revolução. Então, eles fazem esse soviete. Soviete, então, era um grupo, é como se fosse o grupo operário, é como se fosse o sindicato, só que era da Rússia. Então, eles chamavam de sovietes.
era como se fosse o sindicato das pessoas que trabalhavam na cidade e no campo. E eles queriam o quê? Soldados, não era só operários, né? Tinham também camponeses e soldados. E eles queriam o quê? Exigir reformas sociais, políticas e econômicas. Então eles começaram a criticar muito e bastante o regime do Nicolau. Nicolau II, que era o imperador e não era nada muito bom de conversa. Né? Então, ainda respondendo a 2, né, agora, o que foi o Domingo Sangrento? Então, Domingo Sangrento, como eu já falei ali, foi esse episódio que aconteceu em 1905, em que as pessoas foram protestar devido à falta de emprego, à miséria e por mais condições de vida melhores, por mais empregos e por mais comida até, certo? E acabou sendo um episódio em que houve uma grande repressão do governo, tá? Principalmente das forças reais, que eram os guardas que ficavam ali na sede, repreenderam as pessoas e bateram, chegaram até a matar pessoas, e milhares ficaram feridas nesse episódio aí, no Domingo Sangrento. Tá? Então foi em 1905 que aconteceu isso, e a partir daí é só a ladeira abaixo, desencadeia várias greves e várias movimentações. Certo? Isso responde também por que eles estavam protestando. Eles queriam melhores condições, e eles estavam insatisfeitos com o governo do czar. E aqui entramos na 3. O que eram os mencheviques? Espera aí. Deixa eu ver aqui. Os mencheviques e os bolcheviques, já respondendo a 4, eram o grupo dos soviéticos. Lembra o que eram os soviéticos? Então, aqui a gente vai entrar nos 2 principais nomes, grupos, né, da Revolução Russa. Além do imperador, a gente vai ter os bolcheviques e os mencheviques. Eles significam em russo, literalmente, minoria e maioria. Tá? Mencheviques significa minoria. Então, era a minoria dos grupos dos operários. Já os bolcheviques eram a maioria. Tá? Então, ele tinha mais pessoas desse lado. E os 2 grupos lutavam por uma sociedade igualitária. Só que cada um deles queria uma coisa diferente. Então, se perguntasse o que os bolcheviques e os mencheviques queriam? Eles queriam igualdade na Rússia, melhores condições na Rússia. Só que por caminhos diferentes. Os mencheviques, então vamos ver primeiro eles, eram liderados por Plekhanov e Martov. Não precisa decorar esses nomes aí, não. Tá? O que eles queriam? Acompanhe aqui, ó. Pretendiam derrubar o czar e fazer uma revolução burguesa, igual foi feito na França, tá? Em 1789. Para eles era preciso acelerar a modernização do capitalismo e transformar a Duma, né, que era aonde eles se organizavam, era o Congresso Russo, no principal órgão de poder, igual era na Inglaterra, por exemplo, que tem o rei e tem a Duma, que tem o Congresso, né, ou o parlamento. Era isso que eles queriam fazer. Então eles queriam fazer uma revolução bem mais calma, mais branda, mais devagar, que fosse todo um processo que demorasse um pouco mais, mas que desse certo. Já os bolcheviques, eles já tinham um pensamento mais ligados ao socialismo / comunismo do Marx, do Karl Marx, que tinha escrito vários textos sobre o capitalismo, e ele criticava muito essa forma capitalista da Revolução Industrial. Então, os bolcheviques, eles já queriam uma revolução socialista imediata, mais rápida. Tá? Para eles, então, eles tinham que reunir os operários e os camponeses e deveriam ser liderados pelos soviéticos. Eles tinham que derrubar o governo do czar. Eles queriam um governo liderado pelo povo, pelos trabalhadores, pelos operários. E eles queriam para já, não era para ontem, eles queriam para já. Então eles tinham caminhos diferentes do que
os mencheviques tinham, certo? E aqui isso já responde a 4, não a 3 e a 4. Tá? O que queriam os mencheviques? O que eles defendiam? Então, eles queriam uma sociedade igualitária na Rússia. Através do quê? Através de uma revolução capitalista da burguesia e um processo mais lento até chegar ao socialismo. Já os bolcheviques, que eram a maioria na 4, né? O que eles defendiam? Eles queriam uma revolução na Rússia para chegar a uma sociedade igualitária também. Só que eles queriam de uma forma rápida e que tirassem o czar do poder, queriam derrubar o governo. Certo? Então, isso respondendo a 3 e a 4 para vocês, aí, ajudando vocês a fazerem. E aí chegamos na 5. Como foi a participação na Rússia na Primeira Guerra? Mas antes disso, os mencheviques, os bolcheviques, a partir de 1905, eles foram considerados foragidos ou considerados proibidos na Rússia. Então, o czar, para tentar se manter no poder e acabar com as manifestações, ele pega e proíbe qualquer tipo de manifestação contra o governo. Tá? Isso faz com que o líder dos bolcheviques e dos mencheviques eles tenham que fugir do país, eles vão se exilar em outros lugares, tá? E as manifestações elas vão ser cada vez mais reprimidas, tá? Até chegar em 1917. Mas isso é mais para frente. Certo? Então, em 1905, ele acaba com as manifestações através da força. As pessoas continuaram se organizando, claro, mas agora elas tinham que ser de forma clandestina, porque o governo não aceitava nenhum tipo de manifestação. Olá. Não, por mim não. E aqui vamos para a 5. Como foi a participação da Rússia na guerra? Vamos voltar aqui para cima. Certo? Lembra que eu falei lá na Primeira Guerra que a Rússia participou da guerra, né? Ela estava do lado dos aliados, do lado da França, da Inglaterra e até dos Estados Unidos. Só que, em 1907, vai estourar a Revolução Russa. Certo? Isso faz com que eles saiam. Só que eles já estavam falhando desde o começo da guerra, então eles já entraram errado, digamos assim, né? Então eles entraram na guerra, isso fez com que o Nicolau II ficasse cada vez mais impopular. Lembra que ninguém gostava dele? Depois que ele entra na guerra, isso só vai piorar. Por quê? Porque a Rússia já estava passando fome, já não tinha emprego e já não tinha industrialização. Isso era péssimo para a economia. E agora, além de tudo isso, eles tinham que participar de uma guerra, que eles nem sabiam por que eles estavam participando. Então, eles não sabiam por que eles estavam na guerra, eles não tinham preparação nenhuma, não tinha arma direito, não tinha munição. Tá? Então, era uma participação horrível da Rússia na guerra. Mas então, em 1917, mais de 1,5 milhão de russos já tinham morrido na guerra. Tá? Boa parte do território já estava ocupado pelos alemães, e os exércitos estavam sem armas, sem suprimentos. Além de uma grande crise econômica fez com que as cidades ficassem sem alimentos, e já estava ruim. Né? Então isso faz com que a Rússia saia da guerra em 1917. O povo faz ela sair. Né? O czar não queria, mas a população faz ele sair da guerra. Mas antes disso, como que estava a participação? Horrível. Não tinham armas, não tinham munição, e também só perdiam atrás de derrota. Era só derrota atrás da derrota, e a Alemanha já estava ocupando quase todo o território russo lá, né? Pelo menos o russo do lado da Europa. Né? Certo? Então, essa é a 5. Como foi a participação na Rússia na guerra? Acabei de falar aí para vocês. Certo? Essas eram as 5. É a primeira parte da Revolução Russa. Né? Na próxima semana vai ter a parte 2, né? Porque a Revolução Russa ela é bem grandinha. Então, essa é a primeira parte, como é que estava a Rússia nesse período, como que foi a participação na guerra, quem eram os principais grupos, os bolcheviques e os mencheviques, né? E o que foi a Revolução em si. E o que foi o Domingo Sangrento. Isso é a primeira parte. Certo? Semana que vem teremos a segunda parte. E a gente vai falar sobre a Guerra Civil, por que ela saiu, o que aconteceu com o czar,
E o que virou a Rússia? Ela vai virar a União Soviética. Mas a gente vai falar na próxima aula. Perguntas? Pode falar se entenderam aí. Nem sei se estavam me escutando. Estou escutando sim, professor. Sim? Isso. Já tinha respondido, Entendi, sim, Leandro? entendi. Você vai responder agora? Sim, professor. Tá. Quem não respondeu, então responda agora lá. Envie lá no Google Class. Quem já tinha respondido, daqui a pouco eu corrijo e eu devolvo para vocês. Certo? Mas quem não fez ainda, pode fazer essas 5 questões lá. Beleza? Ô, Espero que professor, tenha. Oi, Ana. aquela minha atividade, lembra que eu te pedi para poder você mandar de novo o formulário? Você pediu para mim qual atividade? Isso, para Beleza. poder você devolver e tentar fazer de novo. Para mim, tá aparecendo que eu já tinha respondido e que eu não posso responder de novo. É Não sei se da você Primeira recebeu. Guerra, né? Eu acho que foi da Primeira Guerra. Aí depois, se você puder confirmar se você recebeu, qualquer coisa eu faço de novo. Eu Tá. fiquei com medo de não ter recebido, porque eu cancelei. Deixa eu já vejo aqui. Peraí. Viu? Tá, mas então eu vou parar de gravar aqui e eu já vejo. Tá? Se não tem mais perguntas, eu vou encerrar.